Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, não para o meu canal de vídeos no YouTube, mas para o canal do Rafael Santos. Rafael, muito obrigado pelo convite para que eu pudesse gravar uma aula aí no seu canal de vídeo para o seu público e para a sua audiência. Se você ainda não me conhece, eu sou o MVP em Office Apps, como o Rafael, ele é um MVP também em Microsoft, só que a minha especialidade é outra. Eu sou especialista em Excel e no pacote Office. Conversando com o Rafael recentemente, decidimos gravar uma aula em conjunto, onde eu gravaria para o público dele uma aula sobre o Excel e alguns dos seus recursos, e o Rafael vai fazer a mesma coisa, apresentando para o meu público algumas coisas referente à área de projetos. Então, Rafael, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui apresentando esse trabalho para vocês, para o seu público e para o seu canal de vídeos no YouTube. Vamos lá, o que eu trouxe para vocês? Eu tenho aqui uma planilha que eu montei com 3 conceitos que são para vocês, que são de projetos essenciais. Eu não trabalho com projetos no meu dia a dia, eu sou de outra área, eu sou engenheiro de software, tenho aí uma outra formação e não uso no meu dia a dia muitos conceitos de projeto, a não ser, é claro, para cumprir aqueles que eu assumo. Mas eu não sou um especialista nessa área, por isso eu até fiz uma colinha aqui. Eu vou mostrar para vocês uma planilha sobre o diagrama de Pareto, e também sobre o gráfico de Ishikawa e um plano de ação. O objetivo desta planilha é criar, através de uma planilha previamente configurada, o gráfico de Pareto para os top 10 problemas que podem ocorrer em uma linha de produção, em uma área de serviços, prestação de serviços, na área educacional. Então tudo isso pode ser planilhado para que montemos um gráfico de Pareto analisando a quantidade de ocorrências e depois o seu acumulado. Segundo a própria teoria que eu peguei aqui no Wikipedia, para aqueles que não conhecem, não são da área, mas vão assistir esse vídeo posteriormente, o diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor, você viu o gráfico decrescente, permitindo a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de Pareto. Isso é, há muitos problemas sem importantes de outros, em outros mais graves, diante de outros mais graves. Se nós analisarmos aqui esse gráfico, nós temos uma série de 10 ocorrências. Elas são classificadas inicialmente da quantidade maior para a menor. Há 3.104 ocorrências nesse período que eu estou fazendo análise de janeiro de 2020. Com base nessas ocorrências, dá para perceber que as 3 primeiras representam boa parte dos problemas de todas as demais. Então na empresa não adianta tomar uma ação preventiva para o menor índice, por exemplo, algum problema muito pequeno que não impacta tanto na sua produção ou na sua área de serviços. O ideal de planilhar esse tipo de ocorrências é que você pode tratar e começar a resolver os problemas daqueles que causam alto impacto na sua empresa para os menores. O ideal, quando você estiver trabalhando com o diagrama de Pareto, é criar o diagrama de Pareto, na sequência, ir para o diagrama de Ishikawa e, novamente, a parte aqui teórica da explicação. O diagrama de Ishikawa também é conhecido como diagrama de causa e efeito, ou diagrama espinha de peixe. Eu conheço ele por esse nome. É um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões de um problema prioritário em processos diversos, especialmente na produção industrial. Ou seja, a partir do efeito que nós queremos buscar, que é um problema identificado, eu vou ter aqui algumas causas de origem, como por exemplo o método que está sendo utilizado para a fabricação, se for produto, a infraestrutura necessária para produzir, os sistemas que estão interligados nesse processo, ainda a identificação de origem dos departamentos que podem estar causando aí o problema, o material aplicado e a mão de obra. Com base em brainstorming, é altamente recomendado utilizar o diagrama de Ishikawa para separar cada uma das causas por grupos, né, específicos de categorias de assuntos para chegar ao efeito, à análise desse efeito. Aqui, basicamente, nós estaríamos decompondo o problema para descobrir qual é a origem ou onde está a possível origem para aquele problema e as suas possíveis ações. Só que para chegar ao plano de ação, necessariamente a resolução do problema, nós temos um plano de ação. E nesse plano de ação nós temos aqui o que fazer. Então, o que nós vamos fazer para resolver determinado problema? Por que fazer? Onde fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? E quanto custa?
Aqui nós devemos planilhar no plano de ação detalhadamente cada um dos passos que nós vamos estar realizando. E aí há o ciclo PDCA. Aqui nós temos o plano para execução. PDCA, se eu não me engano, me fugiu agora o termo, mas eu acho que é... Deixa eu buscar aqui o nosso amigo Google, né, para nos ajudar. Eu sei que você que está assistindo aí provavelmente conhece decor, mas eu sinceramente já faz algum tempo que não vejo essa descrição. Então o ciclo PDCA é o método interativo de gestão de 4 passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também conhecido o ciclo roda de Deming, o ciclo Shawhart. Vamos ver, tem aqui o símbolo, o que significa, né? Agora sim. PDCA é planejar, fazer, checar e agir. Bom, essa é a minha parte que eu fico devendo na hora do conteúdo. É muita coisa, é muito tempo que eu vi isso e acabei esquecendo e deu um branco. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Qual é o objetivo dessa planilha? Aqui você vai conseguir depois fazer o downloads, na área de downloads aí do portal do Rafael Santos, baixar esse material para praticar. E nós vamos fazer uma automatização via VBA também aqui nesse caso. Vamos analisar e vamos colocar aqui 3 ou 4 possíveis problemas para uma área de serviços. Então vamos lá. Reclamação de atraso na entrega. Podemos também aqui que a embalagem está vindo violada, ou mal embalado, ou produto danificado, ou produto não funciona. Podemos até colocar aqui atendimento do vendedor ruim ou péssima qualidade do pós-venda. Está bom, eu não vou colocar todas as causas. Aqui, depois da descrição do problema, você pode analisar. Normalmente, o diagrama de Pareto, a origem desses dados podem ser sistemas que você tem aí de self-service, por exemplo, do Service Desk, da área de TI, ou ainda um serviço ou um sistema de atendimentos interno, onde você vai registrar todos os problemas que você encontra na sua empresa. A partir desse ponto, quando nós temos já as descrições, observe que o meu gráfico aqui ele vai sendo montado com cada uma das descrições, suas barras, os valores não mudaram. Se nós mudássemos qualquer valor aqui, por exemplo, para 870, o meu gráfico refletiria naquele exato momento essa nossa alteração. A partir do momento que eu vou alterar o gráfico, se você reparou, eu tenho aqui um botão chamado Gerar Plano de Ação. Eu gostaria então que quando clicar nesse botão, fosse gerado já o meu gráfico de Ishikawa para quantos caminhos eu achar necessário e também o plano de ação, substituindo aqui na parte de cima do título aquilo que nós estamos resolvendo de problemas. O ideal de todo esse processo é, com o ciclo PDCA, no final de todo o processo da ação, nós refazemos essa pesquisa para ver quais são os itens que continuam apresentando problemas. Normalmente, por experiência aí nas empresas que eu trabalhei, quando nós terminamos o ciclo do plano de ação, isso são prazos curtos, dependendo aí do problema, a ação ela é buscada novamente essas instruções, esses problemas que foram apresentados, e você vai ver que os 3 itens que nós tratamos, ou os 2 itens, ou o item principal, já não aparece com maior ocorrência, porque nós resolvemos parte dos problemas. E aí você verá novos itens que vão se sobrepondo, que vão começando a ficar no topo. E aí esse ciclo é contínuo, é um ciclo de melhoria contínuo de serviços para que você possa estar melhorando sua produção, seu atendimento com base em análise dos dados que estão sendo revertidos aí nos seus sistemas de busca de chamados. Pois bem, criei aqui. Agora nós vamos fazer a parte do desenvolvimento. Não se preocupe porque esse código é muito simples e você já vai fazer o download dele no final com esse código pronto. Então eu vou clicar 2 vezes no Gera Plano de Ação e aqui no Plano de Ação nós vamos codificar, ou seja, eu vou preparar essa minha planilha para poder fazer a rotina que eu preciso. Nós vamos começar desligando a nossa tela, o update de tela para que o usuário não fique vendo a tela piscar a cada momento. Então vou colocar aqui True para iniciar, ligar e aqui desliga a atualização da tela. E aqui liga a atualização da tela. A partir desse ponto, nós vamos começar então aqui a declaração das variáveis. Din, WP, que é a minha primeira planilha que nós vamos utilizar, as um worksheet. Então, eu vou colocar aqui,
é do tipo worksheet. PA, que é plano de ação, é do tipo worksheet também. E DI, que é o diagrama de Ishikawa, vai ser do tipo worksheet também. Depois, Jin call, que vai ser uma variável de controle para a minha coluna. QT é a quantidade, que vai ser do tipo string, que nós vamos capturar do usuário. E A, do tipo integer. Eu vou até colocar aqui QTD do tipo integer. A partir desse momento, nós vamos abrir uma caixa de input para o usuário. Input box. E eu quero que o usuário responda quantos itens você quer gerar. Lembrando que o nosso gráfico de Pareto tem 10 itens, então o usuário vai poder escolher quantos itens ele vai querer gerar. Se, vamos tratar aqui uma mensagem, se não for numérico, a minha variável QTD, então eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. Message box, valor inválido. Depois, vou sair da sub para que ele possa voltar e começar o processo de novo. Depois nós vamos definir que a nossa variável WP é igual à minha planilha Pareto 10+. Como eu sei disso? Porque se nós analisarmos a nossa planilha do Excel, você vai ver que a planilha se chama Pareto 10+. Novamente, vamos lá, PA igual a Sheets, vou definir que a minha variável DA é a minha planilha plano de ação. E vamos setar a nossa variável DI do tipo Sheets Ishikawa, que é o nome das nossas planilhas. Eu posso conferir isso também por esta janela de projetos, onde eu vou visualizar o nome que nós temos em cada uma das nossas planilhas da pasta de trabalho. A partir desse ponto nós inicializamos e vamos começar com o nosso plano de ação, pa.select. Quando eu utilizo essa instrução, basicamente o que eu estou fazendo é clicar sobre a planilha plano de ação para selecioná-la. E aí eu preciso limpar pa.range, aí a faixa de células que vai de B5 até L20, clear contents. Ou seja, eu vou apagar o conteúdo das células que vão de B5 até L20. Se você não está habituado com o Excel, então nós vamos clicar aqui, é o mesmo que eu selecionasse o meu cursor aqui em B5, selecionasse o cursor, selecionasse o botão esquerdo do mouse e selecionasse até essa linha 20, criando uma região e apagando com a tecla Delete. Com isso, eu consigo plotar os novos dados. Vamos lá. With pa.pageSetup. Esse comando, with, ele permite que eu economize um pouco na digitação. Em performance, não vai resolver absolutamente nada para o Excel. Mas eu quero dizer aqui que lá na minha configuração de página, o meu cabeçalho central vai ser igual a nada. E o meu rodapé central vai ser igual à data de impressão. Eu quero colocar sempre a data de impressão mais recente, concatenada com a date. A partir desse ponto, eu já fiz a configuração de página da minha planilha plano de ação. Vamos continuar. Vou fazer o mesmo agora para a nossa planilha do diagrama de Ishikawa, di.select, di.range, de N10 até O12.clear contents. Se nós analisarmos a nossa diagrama de Ishikawa, você vai ver que na planilha eu tenho aqui também uma região para apagar. E essa região vai de N10 a O12. Se analisarmos a planilha, é esta região desta célula mesclada aqui, N10 a O12. Continuando, eu preciso também fazer o quê? Apagar o conteúdo. Aliás, eu já apaguei o conteúdo, então nós vamos configurar a página di.pageSetup. E ao invés de fazer todo o processo novamente, eu vou copiar esse trecho do programa e vou apenas substituir o PA pelo DI. E está pronto. Já vou fazer a configuração. Vamos começar montagem do gráfico de Ishikawa. Nesse ponto, nós vamos selecionar a nossa planilha, wp.select e wp.range, c8.select.
O que eu estou fazendo é literalmente dizer para o Excel que eu quero que ele venha aqui para o diagrama de Ishikawa e clique na célula C8. É isso, né? Deixa eu ver lá. WP. Vamos ver qual é a minha variável WP. Pareto 10+. É, o Pareto. Que Ishikawa, tô vendo que tá estranho. Então eu vou clicar aqui na célula C8. Veja só, é como se eu clicasse na primeira célula que tem a primeira ocorrência. E a partir dela, nós vamos começar aqui. For A igual a 1 to QT. Nós vamos criar aqui uma rotina de repetição para que ele possa, pelo número de quantidades que eu informar, fazer um loop. Que quantidade é essa? Se eu escolher, quando eu clicar em gerar plano de ação, eu quero que uma caixa de diálogo apareça para o usuário perguntando quantos produtos eu quero analisar. Se o usuário escolher 3, então nós vamos gerar 3 planilhas de Ishikawa, uma para cada item desse dos problemas do gráfico de Pareto, e vamos gerar 3 planos de ação. Se o usuário digitar 2, então ele vai colocar apenas os 2 primeiros. E eu posso, lá no meu código, fazer a limitação para que essa quantidade não seja maior que 10. Então nós podemos incrementar a planilha com o tempo, conforme você vai aprendendo a fazer esse processo. Com a quantidade que nós vamos fazer, eu vou selecionar a minha planilha do plano de ação, e vou dizer que a minha célula N10 da planilha do gráfico de Ishikawa, do diagrama de Ishikawa, vai ser igual a ActiveCell.value. Eu até posso colocar aqui o parâmetro value, porque eu quero que a minha célula N10, vamos analisar lá o Ishikawa. Ishikawa N10, ou seja, esta célula aqui vai ser igual à minha célula ativa, que é a célula C8 do plano de ação. Depois, vou selecionar a minha planilha e vou dizer que eu quero que essa planilha ActiveSheet.print_preview. Eu quero trazer a visualização de impressão para o usuário poder mandar imprimir. Assim que ele mandar imprimir, di.range n10.value igual a empty ou vb no string. wp.select para selecionar o plano de ação e vou descer uma célula para a linha de baixo, offset 1,0.select. Basicamente o que nós estamos fazendo aqui, selecionando o plano de ação, na sequência definindo que a célula N10 do diagrama de Ishikawa é igual ao valor da célula ativa, vou selecionar o diagrama de Ishikawa e vou abrir a janela de preview. Se o usuário mandar imprimir, ele volta para o meu código para que ele possa apagar o valor, selecionar o plano de ação e começar de novo, pois aí a estrutura de repetição for next vai voltar para item, para cima, e o A agora vale 2, ou seja, a quantidade do meu usuário será o limitador para esse processo. Quando esse processo chegar no final, nós já acabamos a montagem do nosso gráfico de Ishikawa. Eu posso vir até aqui e fazer agora a montagem do plano de ação. O meu plano de ação vai seguir basicamente as mesmas características, veja só. wp.select, wp.range c8.select. É assim que nós fazemos a seleção de células no Excel, utilizando o VBA. For A igual a 1 to QT, que é a quantidade do usuário, e eu posso voltar a utilizar a minha variável A, pois quando eu cheguei no final do for next, a contagem ela é eliminada. De novo, nós vamos na nossa planilha de plano de ação. Vou pegar a minha planilha range A3, ou seja, a minha planilha do plano de ação na célula 3, .value vai ser igual a ActiveCell.value. Vou selecionar a minha planilha do plano de ação e vou fazer com que ela seja aberta para impressão. ActiveSheet.print_preview. Ao invés do print preview, você também pode trocar pelo print para que a planilha possa ser impressa. pa.range a3.value igual vb no string. wp, vamos voltar para a nossa plano de ação. E aí esse comando faz com que a minha célula ativa, ActiveCell.offset 1,0, ou seja, ele vai descer uma linha para baixo e nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda. .select. Nesse comando, quando você vai usar o offset, números negativos faz com que o cursor suba. Números positivos faz com que o cursor, perdão, aqui a linha, ele vá para a direita. E negativos ele vai para a esquerda.
E aqui, números negativos fazem com que ele volte linhas para cima e números positivos ele vá linhas para baixo. Esse comando ActiveSet.offset 1,0.select é o mesmo do que se eu estivesse aqui no meu plano de ação e apertasse uma setinha para baixo, descendo para a linha de baixo. E aí ele volta a repetir todo o meu forNext para fazer a impressão. Quando chegar nessa parte, nós vamos mostrar uma mensagem para o usuário, message box, processo concluído. Eu ainda posso eliminar as minhas variáveis, veja só, vamos ligar a atualização da tela antes disso. Vamos dar um do events para que ele possa atualizar aqui as nossas telas. E podemos matar essas nossas variáveis de objeto, wp igual a nothing, pa igual a nothing e set. Vamos ver a outra, chama-se wp, pa e di. di igual a nothing. Muito bem, então veja esse código. Para ver se o código está certo, eu vou clicar aqui em depurar e compilar o VBA Project. Nenhum erro foi apresentado, então significa que ele está correto. Vou puxar essa janela para a direita e vou organizar com a minha janela do Excel. Agora nós vamos ver essa nossa macro em ação. Eu vou apertar a tecla F8, que é para depurar, e a cada vez que eu aperto o F8 ele vai executar uma linha. Aqui ele vai abrir a minha message box, observe. Se eu digitar qualquer letra e der um OK, você vai ver que ele dá um tipo incompatível, porque a nossa caixa de diálogo ela está esperando um número inteiro. Para facilitar, nós vamos trocar isso para string, porque o usuário vai poder digitar string, e ao invés desse erro, nós vamos alternar isso para outro erro, observe. Quando eu dou um OK, ele dá um valor inválido. Isso porque nós tratamos, e não é numérico, a nossa variável QTD. F8. Quantos itens você quer gerar? Eu vou dizer que eu quero gerar os dois primeiros. Vou dar um OK e você vai ver que ele vai validar. É numérico? É, então ele vai passar. Definiu as minhas variáveis de início. Opa, ele deu aqui um erro. Provavelmente, eu dei um espaço aqui no 10+. Eu vou apagar esse espaço, vou colocar um breakpoint e vou executar o meu código até aqui. O breakpoint, ele para a execução do programa no ponto que eu definir. Para tirar o breakpoint, basta clicar de novo nesta região à esquerda do código. F8, F8. pa.select. Veja que acabamos de selecionar a planilha plano de ação e acabei de apagar todo o conteúdo da célula B5 até L20. Na configuração de página, cabeçalho foi definido como nada e o rodapé acabou de ser definido como data de impressão. O mesmo vai acontecer para o diagrama de Ishikawa. Vamos dar um OK. Devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Aqui é o 0, na verdade, que tem que ser o O. Isso. Agora, novamente, vou pôr um ponto de parada e vou executar o meu código novamente para 2. Pronto. F8. Vamos colocar aqui o nosso código e está perfeito. A partir desse ponto, nós vamos montar o gráfico. Observe. wp.select. c8.select. Ele acabou de clicar aqui na célula C8. E a minha variável A, que vale 1, vai até 2. Selecionei o plano de ação. Disse que a célula N10 é igual à minha célula ativa e selecionei a minha planilha. Se nós analisarmos aqui, você vai ver que ele acabou de colocar a reclamação no atraso da entrega, que é o primeiro item. Vou dar um print preview. Aqui está. O usuário pode escolher se ele quer imprimir ou se ele quer fechar a visualização. Note que o meu código está parado, esperando que ele faça a ação. Então, se eu clicar em imprimir, ele vai para a impressora. Vou fechar. Voltou para o meu código, apaguei a caixa de seleção, selecionei o meu plano de ação e fui para a célula abaixo. Next A vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez para a embalagem que está vindo violada. Olha só. E a partir desse ponto eu abro para impressão. Vou pressionar a tecla F5 para que ele possa executar todo o código até o final. Você vai ver ele pedir agora o plano de ação 2 vezes também. F5, plano de ação. Aqui no topo está o primeiro item do nosso tópico lá do plano de ação. Do nosso gráfico de Pareto, desculpem. Fechar visualização, então ele vai partir para o próximo, eu posso imprimir ou visualizar, e assim que o processo estiver concluído, essa mensagem vai ser exibida.
Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é criar uma automação para a nossa planilha, de forma que o usuário possa montar o seu gráfico de Pareto e, a partir da análise da espinha de peixe, do gráfico de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa e do plano de ação, fazer as análises necessárias. Você ainda pode vir até aqui e pedir para que ele oculte as linhas de grade para ficar melhor formatado. Lembre-se que esses recursos eles são apenas aí a pontinha, mas a pontinha minúscula de um iceberg gigantesco de uma ferramenta fantástica chamada Excel. Quando nós utilizamos o Excel no dia a dia, nós nos tornamos mais produtivos, pois você vai aprender técnicas, você vai aprendendo técnicas para facilitar o seu trabalho do dia a dia. Normalmente, um usuário para criar esses gráficos teria que copiar a informação, colar no gráfico, mandar imprimir manualmente. Você poderia disparar ao invés de dar o preview diretamente para a impressora, ganhando tempo. E o que você demoraria, sei lá, 20 ou 30 minutos para fazer, com uma macro você consegue resolver em apenas alguns segundos, porque ele mandaria a quantidade de itens para a impressora de forma automática. Bom, Rafael, essa aula já está com 25 minutos, sei que me estendi um pouquinho, mas VBA é um assunto que me fascina bastante. O Excel é uma ferramenta, uma planilha eletrônica que está em nosso dia a dia, não importa a área. Eu trabalho hoje na área de desenvolvimento de sistemas, já automatizei mais de 250 planilhas aí para a empresa que trabalho, e todo esse processo ele é feito aí hoje no meu dia todo. A automatização faz com que todos os setores da empresa onde eu trabalho ganhem tempo e ganhem produtividade. E eu acredito que para a área de projetos também seja sensacional. Essa é a minha contribuição para o seu canal, para o seu público. Procure, se você tiver interesse em aulas de informática, de Excel, eu tenho quase 450 aulas de Excel publicadas no meu canal de vídeos no YouTube. Você pode acessar youtube.com/aletrovato. O canal hoje tem 137 mil alunos, 137 mil inscritos, totalizando hoje 780 vídeos tutoriais publicados. Então, além de Excel, você vai encontrar ferramentas como Outlook, como Word, PowerPoint e outros aplicativos como planilhas Google também. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha ficado satisfeito aí, Rafael, com essa minha contribuição. E agora fica o meu convite para você. É a sua vez de gravar um conteúdo para que eu possa apresentar para o pessoal lá no meu canal de vídeos no YouTube. Grande abraço a todos, desejo muito sucesso e até nosso próximo encontro.